Hoje eu vou te mostrar os principais festivais do Irã e por que cada um deles diz muito mais do que parece. Quando a gente pensa no Irã, muita gente imagina apenas política, religião e manchetes tensas, mas existe um outro Irã vibrante, colorido, ancestral. Um país onde o ano começa na primavera, onde se pula sobre o fogo para deixar o passado para trás, onde a noite mais longa do ano é celebrada com poesia, romance e luz de velas. Ao longo do ano, o Irã vive uma sequência de rituais, festivais e celebrações que misturam tradição milenar, espiritualidade e identidade cultural. Alguns são religiosos, outros vêm de uma Pérsia muito mais antiga que o próprio Islã. E entender esses eventos é entender a alma do país. No Irã, nada é linear. É de trás para frente, de frente para trás, do meio para o começo, do começo para o fim e depois tudo de novo. E para completar a confusão, o Ano Novo Iraniano não começa em janeiro, mas sim em março. Enquanto o resto do mundo está lidando com ressaca e promessas de academia em janeiro, no Irã, o ano ainda nem começou. Sem falar que o ano em que eles estão é completamente diferente do nosso. Enquanto grande parte do mundo segue o calendário gregoriano e escreve 2026 nos documentos, no Irã a história é outra. Lá eles estão no ano de 1400 e tantos. Não é viagem no tempo, é apenas outra forma de contar a história. O calendário islâmico começa a contar os anos a partir da mudança do profeta Maomé de Meca para Medina, no ano de 622. Imagina! Ele segue os ciclos da lua, por isso as datas religiosas mudam todos os anos. Já o calendário usado oficialmente no Irã é diferente. Ele também começa a partir desse mesmo acontecimento histórico, mas é baseado no Sol. A diferença é que o Ano Novo Iraniano não começa em janeiro, e sim no início da primavera, em março. E isso ainda nem é a parte mais curiosa. Além do ano diferente, os meses também têm nomes que soam totalmente novos para quem não está acostumado. Nada de janeiro ou fevereiro. Lá você vai ouvir Fajardim, Orbiderest, Khordad e por aí vai. E o mais interessante é que os nomes dos meses não são aleatórios. Eles vêm de tradições muito antigas da Pérsia e estão ligados a ideias espirituais. Por exemplo, Fajardim está associado à proteção e aos espíritos guardiões. Orbiderest em relação com a verdade e a justiça. Khordad simboliza plenitude e integridade. Ou seja, até os meses no Irã carregam significado, muito significado para eles. Alguns meses têm 31 dias, outros têm 30, e o último pode variar. No Irã, até o tempo parece seguir seu próprio ritmo, mas no meio de toda essa lógica diferente, há algo muito bonito. O ano novo começa na primavera, quando tudo floresce e a natureza se renova. E isso, convenhamos, faz bastante sentido. Além disso, o país celebra muitos festivais e eventos ao longo do ano, misturando tradições antigas e celebrações religiosas que mostram a riqueza de sua cultura. Entre as celebrações mais importantes está o Nowruz, o Ano Novo Persa. Ele marca o início da primavera e simboliza a renovação e prosperidade. É o Réveillon iraniano. Celebrado por volta de 21 de março, o Nowruz é o momento mais significativo do calendário persa. Não é apenas uma virada de ano, é um recomeço. As famílias se reúnem, seguem tradições antigas e mantêm rituais que atravessam séculos. Os preparativos começam semanas antes. As casas passam por uma limpeza profunda, tapetes são lavados, tudo é organizado para que o ano novo comece com leveza. Também se cultivam brotos de trigo, cevada ou lentilha, chamados sabizer, que simbolizam crescimento e renovação.
Roupas novas marcam o início de um novo ciclo e as casas se enchem de flores na primavera, como tulipas e jacintos. Lá no Irã tem muita tulipa. As comemorações duram 13 dias. Um dos símbolos mais importantes é a mesa, composta por 7 elementos que começam com a letra S em persa. Cada item tem um significado: renascimento, amor, saúde, beleza, força, paciência e a vitória da luz sobre a escuridão. Além desses itens, é comum incluir um espelho, ovos coloridos, moedas e um livro sagrado ou de poesia. A mesa fica linda, parece um altar. Mais do que tradição, o Nowruz celebra valores como a paz, reconciliação, união familiar e respeito à natureza. Ele representa o equilíbrio entre o ser humano e o mundo ao seu redor. Um novo ciclo começa junto com a primavera. A tradição tem mais de 3.000 anos e é celebrada em vários países da região. Em 2009, foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Material da Humanidade. No 13º dia acontece o Sidar Bedar. As famílias saem para a natureza, fazem piqueniques e encerram as celebrações ao ar livre. Os brotos cultivados no início da festa são lançados na água, simbolizando a liberação das energias negativas e o afastamento do azar. Assim termina o Ano Novo iraniano, com a natureza, família e a sensação de que tudo pode florescer outra vez. O Festival da Água de Rosas, chamado Golabguiri, acontece todos os anos em Kashan, entre maio e junho, durante a floração das rosas. É quando visitantes acompanham a colheita ao amanhecer e o processo artesanal de destilação é tradicional água de rosas iraniana. Além da produção, a cidade enche de feiras com perfumes, doces, cosméticos feitos a partir das pétalas das rosas. Um evento perfumado que celebra a tradição, cultura e identidade persa. Eu expliquei todo esse processo no vídeo que eu falo sobre a riqueza arquitetônica e a beleza oculta do Irã, que a mídia nunca mostrou para ninguém, no vídeo 17 e no vídeo 18. O Festival de Tirgan celebrado no 13º dia do mês de Tir, geralmente entre 2 e 4 de julho, com raízes no zoroastrismo, é dedicado a Tirstria, associado às estrelas Sírios, a chuva e a fertilidade. É uma festa de água e de verão. Pessoas se reúnem em parques, rios e riachos para jogar água uma nas outras, um gesto simbólico de purificação, bênção e abundância. Danças, músicas, poesias e jogos tradicionais transformam o dia em uma celebração vibrante. Tirgan também celebra a lenda de Arash, o arqueiro que lançou sua flecha para definir as fronteiras do Irã, símbolo de coragem e sacrifício. Entre as tradições, destacam-se as fitas coloridas amarradas no pulso, usadas por alguns dias e depois soltas no vento, ou na água, representando renovação. É uma festa que celebra a vida, a natureza e a memória ancestral persa. O Mehregan é um antigo festival iraniano com raízes no zoroastrismo, celebrado em homenagem a Mitra, associado à amizade, ao amor e à luz. Tradicionalmente acontece no 16º dia do mês de Mer, no calendário persa, o que corresponde ao início de outubro. As comemorações incluem banquetes, danças, músicas e recitação de poesias, criando um clima de gratidão e união. O festival simboliza a renovação dos laços de amizade e a valorização da generosidade, refletindo os ensinamentos ligados a Mitra. Hoje, o Mehregan também é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade, reforçando sua importância histórica e cultural. Mesmo que a data possa variar ligeiramente a cada ano, sua essência permanece. Um momento de celebração, convivência e renovação espiritual. A Shame Yalda, também chamada de Noite de Yalda,
é uma antiga celebração iraniana realizada na noite mais longa do ano, geralmente entre 20 ou 21 de dezembro. A data simboliza a vitória da luz sobre a escuridão. As famílias se reúnem para recitar poesias, especialmente de Hafez, e compartilhar alimentos tradicionais, principalmente frutas vermelhas, como melancia e romã, que representam o brilho do sol e a vida. Frutos secos também fazem parte da mesa, simbolizando prosperidade e longevidade. A Shab Yalda é um dos eventos culturais mais importantes do país, preservando tradições ancestrais que fortalecem laços familiares e renovam a esperança para o novo ciclo que começa. Outro festival que impressiona é o Tihar Shambé Suri. Tihar Shambé é quarta-feira vermelha, que significa isso aí, celebrado na última quarta-feira antes do Nowruz. É uma festa vibrante que marca a despedida do inverno. Nessa noite, as pessoas acendem pequenas fogueiras nas ruas e pulam sobre as chamas. Gente, é tão divertido, é tão legal que vocês não querem imaginar. A cidade fica toda cheia de fogueira. Enquanto pulam, eles repetem frases tradicionais pedindo que o fogo leve embora as energias negativas e que traga saúde e vitalidade para o novo ano. É incrível de ver. As ruas se enchem de luz, risadas e movimentos. É tão alegre. Crianças, jovens e adultos participam. O fogo não é destruição, é símbolo de purificação e renovação para eles. É uma das noites mais animadas do calendário iraniano. Olha, eu fico impressionada de ver como que eles conservam as tradições persas. Essa coisa do fogo para o iraniano é muito importante, é muito forte, sabe? Essa coisa do zoroastrismo para eles. No Irã, também tem uma coisa, o Natal não é feriado nacional, já que a maioria da população é muçulmana. Ainda assim, as comunidades cristãs reconhecidas no país, como armênios e assírios, celebram a data oficialmente em 25 de dezembro, mantendo suas tradições religiosas. Em algumas tradições, especialmente entre cristãos armênios, há um período de preparação espiritual antes do Natal, que pode incluir jejum. Na noite da celebração, as famílias participam das cerimônias religiosas e depois se reúnem para um jantar especial. Tudo no Irã acaba em comida, tudo no Irã acaba na mesa, é igual italiano. Sempre tem um jantar, sempre tem um banquete, sempre tem um lanche, um chazinho da tarde. Isso é muito forte na cultura deles. Existe também uma antiga ligação histórica entre a região da Pérsia e o relato dos 3 reis magos. Eu também já expliquei isso em outros vídeos, já que, segundo a tradição, eles teriam vindo do Oriente. No noroeste do Irã está a igreja de São Tadeu, um dos templos cristãos mais antigos da região. Mesmo não sendo uma celebração nacional, o Natal faz parte da diversidade cultural do país e é vivido com significado pelas comunidades cristãs iranianas. Mas olha, eles enfeitam também as vitrines, a cidade fica toda enfeitada de motivos natalinos. Sabe, essas coisas bagunçam a minha cabeça, porque eles, na verdade, eles são um monte de coisas juntas, sabe? E não sabe o que eles são. Porque é Natal, é a cultura islâmica, é a cultura, é o zoroastrismo, é o catolicismo. É uma mistura, gente. É algo assim surreal que acontece no Irã. O Irã é um país muito complexo para entender. Aliás, não é o país, é o regime que impuseram, que introduziram lá para aquele povo, porque eles ficam perdidos, sabe? É uma coisa, olha, é algo que não dá para explicar, é só a pessoa vendo mesmo, vivendo assim, convivendo com eles e vivendo tudo isso de perto como eu vivi, para entender. Mas olha, além dessas celebrações tradicionais, o Irã também realiza importantes festivais culturais, como o Festival Internacional de Cinema, realizado anualmente em Teherã, desde 1983. O evento reúne produções nacionais e internacionais e é supervisionado pelo Ministério da Cultura. Há também o Festival Internacional de Curtas-Metragens de Teherã, realizado em outubro. Desde 2020, se tornou qualificatório para o Oscar, projetando o cinema iraniano para um cenário mundial.
Esses eventos mostram que o país não celebra apenas seu passado milenar, mas também a sua produção artística contemporânea. E olha, é tão interessante, eu nunca podia imaginar na minha vida que no Irã tivesse festival de cinema. E os filmes deles são muito bons, eu posso dizer para vocês. Tem tapete vermelho, é igual o Oscar. Gente, é impressionante. Não dá para acreditar que o Irã tem essas coisas. Ainda bem que tem fotos para mostrar, que vocês estão vendo aí nas fotos, nos vídeos, que comprova tudo isso que eu narro, que eu digo, porque muitas pessoas me dizem, nossa, eu não acredito, porque eu nunca imaginava que o Irã fosse assim, que tivesse essas coisas. Eu falei, é porque a mídia não mostra. Então é muito difícil, ninguém mostra esse lado do Irã, só mostra o lado negativo, não é? Ao mesmo tempo, datas religiosas islâmicas como o Ramadã e outras fazem parte do calendário anual. Como seguem o calendário lunar, suas datas variam a cada ano. Participar dessas celebrações oferece uma compreensão mais profunda da dimensão espiritual da sociedade iraniana. O que realmente intriga no Irã é o contraste, exatamente o que eu estava dizendo há pouco. Um país que, no imaginário ocidental, muitas vezes desperta medo, mas que, em suas raízes, celebra a poesia, a amizade, a natureza, a família. Um lugar onde o ano começa na primavera, onde o fogo simboliza a purificação, onde a água representa a vida, onde flores, especialmente as rosas, são cultivadas com devoção. Famílias se reúnem para se recitar poemas de Hafez, fazem piqueniques ao ar livre, lançam brotos ao rio como símbolo de renovação. Como pode um país ser visto como rígido e ameaçador e ao mesmo tempo celebrar a luz, o amor e a generosidade? Não dá, não bate, né? O Irã é um paradoxo vivo. É um país onde a tradição e modernidade se confrontam e se entrelaçam, briga um com o outro, entende? Onde um passado milenar continua pulsando sobre a superfície e, apesar de todas as transformações políticas, algo permanece. A essência persa, poética, apaixonada, profundamente conectada à vida. Agora, eu faço uma pergunta. Se o Irã é governado por líderes religiosos islâmicos, por que continuam celebrando tradições da antiga Pérsia? O primeiro ponto, importante, a maioria dos iranianos é oficialmente muçulmana xiita, isso é fato demográfico. Agora, isso não significa que todos sejam religiosos, praticantes ou que apoiem o regime. Eles são obrigados a serem islâmicos, eu vi isso de perto. Lá no Irã, quem não é islâmico não pode estudar, não pode trabalhar, não pode frequentar os mesmos ambientes que os islâmicos frequentam. Eles ficam isolados, eles vivem num isolamento, entendeu? Então, ou você é islâmico ou você é islâmico, não tem escolha. Existe uma diferença enorme entre o islamismo como religião e República Islâmica como sistema político. Muita gente no Irã se identifica culturalmente como muçulmana, mas é crítica ao governo. Outros são seculares, outros seguem tradições antigas. A sociedade é muito mais diversa do que parece de fora e vocês estão vendo isso pelos noticiários que estão transmitindo o movimento que está acontecendo lá. Segundo ponto, as festas como Nowruz, Yalda, Merghan, Saleh, Sadeh são anteriores ao islamismo. Elas vêm da tradição persa e zoroastriana. Por que o regime permite? Porque essas datas fazem parte da identidade nacional iraniana. Elas são culturais, não religiosas no sentido islâmico. Entenderam? O governo pode ser islâmico, mas não pode apagar 3.000 anos de história persa sem perder legitimidade nacional. Nowruz, por exemplo, é celebrado oficialmente pelo próprio Estado. O regime participa, é patrimônio cultural. Terceiro ponto importante, o Irã não é só mulás e ayatolás. Existe uma sociedade civil forte, tradição cultural profunda e orgulho nacional que vai muito além do islamismo político. A identidade iraniana tem duas camadas que
coexistem, a persa antiga e a islâmica posterior, e elas convivem em tensão o tempo todo, mas também se misturam. Sobre o momento que menciono, sim, existem protestos, sim, existe insatisfação, mas não dá para afirmar que a maioria não é islâmica. O que existe é uma parcela significativa da população que é crítica ao regime e quer mais liberdade. Isso é diferente de rejeitar completamente a religião. Agora, a resposta central para essa dúvida, creio que seja essa. As comemorações continuam porque elas são iranianas antes de serem religiosas. Elas pertencem ao povo e não ao regime. E regime nenhum consegue apagar a cultura milenar com decreto. Minha pergunta é profunda porque toca identidade, poder e tradição. E é exatamente isso que torna o meu livro relevante. Quando começo a conectar calendário, zoroastrismo, Nowruz, regime islâmico, protestos e por aí vai, eu saio da curiosidade cultural e entro na geopolítica identitária. E sabe o mais interessante? O meu livro não precisa responder isso de forma acadêmica. Sabe por quê? Porque mostra que o Irã é mais antigo que qualquer regime e que cultura sobrevive a governos. O Irã, gente, não é o fim do mundo. No Irã tem metrô, tem aeroportos muito modernos, universidades, bibliotecas. Teherã é igual São Paulo. Eu tinha essa ideia que eu iria chegar lá e encontrar aquilo que a gente vê. É igual no Iraque, aquelas ruas horrorosas, toda de terra, aquela poeirada, aquela secura. Muito pelo contrário, eu encontrei uma megalópole. Eu encontrei um país muito, muito, muito rico de cultura e as pessoas também são muito cultas. No Irã, raramente você encontra alguém que não fale pelo menos 2 idiomas além dos deles. Então, essa imagem que sempre foi mostrada do Irã, ela existe, mas é o outro lado. Entendeu? É como mostram o Brasil, a parte feia do Brasil que é mostrada para todo mundo o tempo todo, mas não mostra o outro lado, não mostra o Brasil como o maior produtor de café do mundo, não diz que o Brasil exporta para a Colômbia, que a Colômbia exporta o café como se fosse deles, a Itália, a mesma coisa. Ninguém sabe que o Brasil produz vinho, é um emergente em produção de vinhos, de espumantes, temos vinícolas no sul tão maravilhosas quanto vinícolas na Argentina, na Itália. Ninguém sabe, porque só propagam o lado ruim, as notícias ruins do país. E isso é muito triste, sabe? O Irã, se não fossem as sanções que o país sofre, se não fosse esse, nem vou falar, mas esse regime horroroso que foi implantado lá, o Irã estaria no mesmo patamar do México, do Brasil. E é isso, essa é a verdade. Foi isso que eu vi, que eu vivi, que eu vivenciei e que estou tentando mostrar esse lado durante essa série toda que eu menciono no meu livro. No livro não dá para ilustrar, mas aqui eu pude ilustrar bastante. Pena que eu não tenho mais muito material. Eu gravava muito, eu usava muito a filmadora, aquela filmadora antiga com aquelas fitas gigantescas, cassete. Nós perdemos, os meus amigos também, ninguém tem mais, todo mundo perdeu. Ficou horrível, a gente até conseguiu pessoas que fizessem a transferência para um pendrive, mas não deu certo, as imagens ficaram horrorosas. O que sobrou foram as fotos, muitas fotos, que nós temos o trabalho de fotografar com o celular e depois descarregar no computador, e não fica, a imagem não fica boa, mas dá para ter uma ideia. Muitas coisas se perderam, né? Infelizmente, ficaram gravadas apenas nas nossas memórias. E então eu paro por aqui, porque eu acho que eu já me prolonguei demais, mas eu acredito que eu tenha deixado uma impressão bem melhor, né, daquele país. E eu torço muito para que eles consigam se libertar, porque eles merecem. Gente, até o próximo vídeo.